Bem-vindos a Munique, uma cidade muito famosa pela Oktoberfest, pelos carros, pelo futebol, por prédios gloriosos e, claro, por canecos gigantes de cerveja. A lista de monumentos conhecidos aqui da capital da Baviera é certamente de tirar o fôlego. Nós temos aqui a residência de Munique, por exemplo, muitos parques públicos e jardins. Munique também tem muitos museus renomados para entusiastas de história e arte. Nós certamente temos muitas coisas turísticas para ver aqui em Munique, mas essa cidade é bem grande e bem multifacetada, então a gente pode também procurar algumas coisas mais fora do radar do viajante mais tradicional, e é isso que a gente vai fazer hoje. Nesse vídeo nós vamos explorar a natureza de Munique e ver algumas street arts, a gente vai comer umas comidas bem diferentes em lugares diferentes, vamos lembrar das marcas da Segunda Guerra Mundial, visitar um museu bem esquisito e assistir pessoas surfando num rio. Para começar o nosso dia, nós estamos aqui em Marienplatz, que é o centro e o coração da cidade. Nós temos eventos aqui como o famoso Mercado de Natal, festivais culturais e celebrações esportivas que acontecem aqui mesmo o ano inteiro. Aqui nós podemos observar vários pontos turísticos muito famosos, como a antiga prefeitura e a magnífica nova prefeitura, com o seu Glockenspiel. Todos os dias, o Glockenspiel mostra dois eventos da história de Munique. O primeiro é o casamento do Duque Guilherme V e da Renate de Lorraine. E a segunda é a dança dos Schäfers, que eram as pessoas que faziam barris. E é dito que eles foram as primeiras pessoas a sair na rua para dançar e alegrar a população depois de uma epidemia que devastou a cidade. E aqui é o lugar perfeito para começar uma visita à capital da Baviera, pois várias atrações estão a uma caminhadinha de distância e o nosso próximo ponto está ali, só dobrando a esquina. Quando o mercado municipal aqui de Munique ficou grande demais para caber na Marienplatz, o rei Maximilian I da Baviera mandou em 1807 que o mercado fosse movido alguns metros para longe da Marienplatz, e foi assim que nasceu o Viktualienmarkt, aqui onde a gente está agora. Com o passar dos anos, esse mercado aqui evoluiu de um simples mercado de produtores locais para um mercado muito popular de todo tipo de comidas frescas e especialidades. Aqui você pode encontrar flores e plantas, frutas e vegetais, peixes, carnes, salsichas, ervas e todo tipo de coisa, inclusive lembrancinhas turísticas. E tudo bem que o Viktualienmarkt é um lugar super popular, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, todo mundo que vem para Munique, vem aqui. Mas para esse vídeo, para a questão alternativa, o que a gente tem é um café da manhã bem alternativo, que sim, é absolutamente tradicional para os bávaros, mas não necessariamente para nós. Pois é, não é todo dia que a gente toma uma cerveja de manhã, mas nós temos que seguir as tradições. O Weißwurstfrühstück é o café da manhã tradicional aqui da Baviera. Inclui 2 salsichas, um pretzel fresquinho e uma refrescante cerveja de trigo. Weißwurst é traduzido como salsicha branca e é uma mistura de uma vitela moída bem fininha com o bacon fresco de porco. Existem 2 maneiras de comer essa salsicha branca. A maneira mais direta ao ponto, que é a que eu vou fazer, é que você remove a pele. Aí eu posso simplesmente rolar a carne fora da pele. Existe uma maneira tradicional, informal, que eles chamam de Zuzeln, que basicamente tu corta as pontas da salsicha e tu suga a carne. Então eu vou me manter aqui com garfo e faca mesmo. No final das contas, o negócio é se lembrar de não comer a pele, porque isso realmente é um método muito simples de demonstrar que você é um turistão. Você pode aproveitar um bom café da manhã de Weißwurst em praticamente qualquer restaurante bávaro, normalmente entre as 9 e as 11 da manhã, já que a tradição diz que você não pode comer salsicha branca depois do meio-dia. Tem até um ditado que diz que as salsichas não devem ouvir os sinos das igrejas tocando o meio-dia. E falando então de sinos de igreja, vamos aproveitar que ainda estamos aqui na Cidade Velha, na Cidade Antiga, para visitar a igreja mais rococó que nós já vimos, que é a Igreja Assam. Conhecida oficialmente como a Igreja do Santo Johann Nepomuk, essa igreja é mais conhecida como a Igreja Assam, em honra dos seus construtores, os irmãos Assam. Egid Kerim Assam e Cosmas Damian Assam eram mestres barrocos do século XVIII, quando eles construíram este local como a sua capela privada. A Igreja Assam tem uma largura de apenas 8 metros e uma profundidade de 22, então ela é bem pequenininha na verdade, e com toda essa quantidade de ornamentação e detalhes num espaço tão pequeno, o interior da igreja acaba ficando um pouco opressor, né, com tanta coisa. Se você olhar com atenção no meio de tanto ouro, mosaicos e pinturas, você consegue ver perto da porta da entrada um lembrete da nossa passagem breve pela Terra, quando a gente vê essa representação da morte como um esqueleto prestes a cortar o fio da vida de uma alma.
Já que estamos falando de igrejas especiais, viemos visitar a mais famosa da cidade, a Frauenkirche de Munique. Você já deve ter visto ela em cartões postais. As torres chegam a quase 100 metros de altura e dominam o horizonte da cidade. Destaques incluem a Torre Sul, que é aberta para visitação e oferece uma vista da cidade inteira. E dentro da igreja você pode ver a pegada do demônio. Existem muitas versões dessa lenda hoje em dia, mas a mais famosa delas nos conta que no século XV o arquiteto Jörg von Habsbach estava procurando por dinheiro para conseguir construir a nova catedral de Munique. E ele acabou fazendo um acordo com o diabo, que daria dinheiro para a construção da igreja, desde que ela fosse feita com nenhuma janela, na total escuridão. Quando o prédio ficou pronto, o diabo voltou aqui para dar uma olhada no trabalho do arquiteto, e no começo ele ficou bem satisfeito porque ele não conseguia ver nenhuma janela, já que elas estavam todas cobertas pelas colunas da igreja. Mas quando ele deu um passo para frente, ele percebeu que as colunas não estavam mais bloqueando a visão dele, então as janelas apareceram e ele ficou furioso, bateu com o pé no chão, deixando para sempre essa marca preta de um pé aqui na porta da igreja. E imediatamente o diabo se transformou em vento para tentar destruir a igreja. E muita gente diz que até hoje o diabo está tentando destruir a igreja através do vento, porque toda vez que a gente vem aqui, pelo menos, está ventando bastante aqui na porta e ao redor da igreja. Talvez dê até para ouvir pelo microfone. Sinto muito. É o diabo. Um pouco mais adiante, nós chegamos na última igreja do nosso itinerário. Costumava ser uma abadia augustina, construída no século XIII, e desde 1966 temos aqui o Museu Alemão da Caça e Pesca. Esse museu foi criado como resposta a uma demanda pública por um museu nesse tema, justamente porque aqui era muito tradicional ter a caça como hobby. Hoje em dia, esse museu tão peculiar tem mais de 1000 animais empalhados lá dentro, muitos deles super raros. E eu sei que esse museu pode ser um pouco impactante demais com esse monte de animais mortos e tal, pode não ser um passeio tão leve, mas ele é um museu bem educacional, principalmente a parte dos peixes, tem muita informação, bem para criança, eu acho que esse museu aqui é bem família, de certa forma. E se você também gosta de arquitetura, você pode ver esse prédio maravilhoso aqui, né, que era a antiga abadia, que é absolutamente lindo, olha só. Mas se animais raros não são o suficiente para você, esse museu também tem uma exposição permanente sobre uma criatura especial mítica. No folclore alemão, o Wolpertinger é um animal que dizem habitar as florestas alpinas. A origem exata desse mito não é muito clara. Tudo que a gente sabe é que no século XIX, taxidermistas começaram a construir estes animais usando corpos diferentes de animais diferentes, e depois eles vendiam para turistas dizendo que era tudo verdade. Um dos lugares mais belos que podemos visitar aqui em Munique é com certeza os Jardins da Corte, que fazem parte do Palácio Residentes, e ainda melhor num belo dia de primavera como hoje. Mas infelizmente nem tudo foi sempre bonito por aqui, e uma cidade com uma história tão rica quanto a de Munique certamente tem cicatrizes de conflitos e da guerra também. Isso fica bem evidente aqui na parede da antiga biblioteca da Universidade de Munique, a Ludwig Maximilian, onde a gente consegue ver o memorial chamado As Feridas da Memória, em tradução livre. Esse é um projeto realizado nos anos 90 para relembrar os 50 anos do final da Segunda Guerra Mundial, ao chamar a atenção para buracos feitos por bombas e granadas que ainda são visíveis em ruas e praças, edifícios e obras de arte em 7 países europeus. Aqui nessa parede a gente encontra buracos imensos que foram feitos tanto por munições quanto por estilhaços de bomba, e eles estão cobertos por esse vidro aqui para preservar o buraco e mesmo assim a gente conseguir ver por trás do vidro ainda. E esse vidro delicado é um contraste bem intenso com o horror da violência que aconteceu aqui. Mas outro forte contraste presente na história de Munique é a história do heroísmo diante da brutal opressão do regime nazista, e temos um monumento a isso aqui na universidade. Aqui nós temos algumas réplicas de panfletos do movimento Rosa Branca, que era contra o regime nazista. Ele foi criado em 1952 pelos irmãos Sophie e Hans Scholl e o seu amigo Alexander Schmorer. Os três eram alunos aqui da Universidade de Munique. Quando a guerra começou, eles foram forçados a interromper os seus estudos para se juntar ao Serviço Nacional Obrigatório e foram enviados para a Frente Oriental. Durante esse tempo, descobriram as atrocidades cometidas pelos nazistas e, horrorizados com a tirania, decidiram formar um movimento de resistência não violenta para informar todos os civis sobre esses crimes por meio de panfletos anônimos e pichações. Existem muitos monumentos relembrando eles por Munique, inclusive ao redor aqui da universidade.
Outro memorial que vale a pena ser mencionado pode ser encontrado aqui na Ficargasse, que também é conhecida como a Alameda dos Desertores. O golpe fracassado realizado pelo Partido Nazista em 1923 no local chamado Feldherrnhalle é chamado de o golpe da cervejaria e resultou na morte de 4 policiais bávaros e 16 soldados nazistas. Além disso, o Hitler foi preso por traição e isso, infelizmente, acabou trazendo ainda mais atenção para a causa nazista. Assim que o Hitler chegou ao poder, o local foi declarado como um monumento nacional e era obrigatório que todas as pessoas que estavam passando no local fizessem a saudação nazista. Existiam inclusive guardas colocados ali para ter certeza que todas as pessoas fizessem a saudação. Mas na verdade nem todo mundo apoiava o Hitler ou o Partido Nazista, então essa ruela que é onde a gente está agora acabou se tornando uma rota alternativa para um ato de resistência, de passar bem longe dos olhos dos oficiais e não precisar fazer a saudação. Hoje em dia essa ruelinha aqui é um caminho só para pedestres e ali no meio da rua a gente encontra um caminho de paralelepípedos de bronze marcando o caminho que esses alemães tão corajosos faziam para evitar saudar o Hitler. E falando no golpe da cervejaria, é muito comum pensar que foi aqui, na Hofbrauhaus, mas na verdade foi em outra cervejaria chamada Burgerbräu-Keller. Talvez as pessoas pensem isso porque o Hitler esteve aqui na Hofbrauhaus, mas foi para dar o discurso inicial do Partido Nazista. Mas muito antes disso, o Duque Wilhelm V decidiu construir sua própria cervejaria para parar de importar de outras regiões como a Saxônia. E logo todos os bares de Munique estavam servindo a cerveja da Hofbräu. Em 1828, o rei bávaro Ludwig I abriu o pub para todos, um lugar que hoje pode acomodar mais de 3.000 pessoas sentadas ao mesmo tempo para comer e beber pratos típicos bávaros. E mesmo que seja a hora do almoço, hoje nós não seremos uma dessas 3.000 pessoas, até porque a gente quer testar algumas coisas um pouco alternativas aqui da cidade. O que a gente vai fazer agora é que a gente vai caminhar uns 300 metros para a estação de trem mais próxima e vamos mais para o sul de Munique, porque a gente quer ir em um outro restaurante estilo bávaro também, né? Numa antiga estação de trem que foi desativada e depois convertida em restaurante. Então a gente ficou bem curioso e queremos ver como é que é. Vem com a gente, vamos ver se é bom. Então, para almoçar, o que eu peguei aqui foram alguns medalhões de porco com bacon e por mais que eles não tenham o joelho de porco, por exemplo, se você está com muita fome e quer comer um desses pratos gigantes, bem agressivos, eles têm metade de um pato no estilo bávaro, que também é uma delícia, então fica já a recomendação. E além de tudo, né, digamos assim, a cerejinha do bolo é que eles têm a cerveja da casa, né, eles têm uma cerveja de trigo que eles mesmos fazem aqui, que é uma delícia. E a minha refeição vegetariana do coração aqui na Alemanha sempre é Spätzle, né? Esse aqui é o Käse-Spätzle com queijos tradicionais da Baviera. Tá uma delícia. Eu vou até pegar de novo um pedacinho. Muito bom. É uma massinha de ovos e farinha, que parece o filho perfeito do espaguete com nhoque. Comemos bastante, as porções aqui do sul da Alemanha são boas. Generosas. Generosa é uma ótima palavra, né? Então, honestamente, eu tiraria um cochilo até depois dessa refeição. Mas na verdade o que a gente vai fazer é que a gente vai fazer uma caminhadinha aqui no meio da natureza agora, porque a gente notou que o rio Isar é bem aqui pertinho. Então a gente vai caminhar na orla, fazer uma digestão e ver onde a gente vai chegar. O rio Isar divide a cidade de Munique em duas e seguindo suas margens nós temos caminhos verdes por toda a sua extensão. Então é muito fácil de ver aqui as pessoas andando de bicicleta, correndo, caminhando, passeando com seus cachorros ou mesmo sentadas aqui às margens curtindo a água. É um lugar bem idílico, bem agradável de se estar, especialmente depois de uma refeição bem farta. Quando a gente fala de passeios alternativos pelas cidades, é muito comum pensar em grafite e em street art, né? Aqui em Munique essa não é uma força tão potente, vamos dizer assim, não tem tanto grafite nem tanto street art pelas ruas da cidade, mas se você procurar com bastante carinho você encontra, inclusive pela orla do rio Isar, tem vários espaços com grafite, como esse túnel que a gente está aqui agora nesse momento. Então aqui tem várias obras muito bonitas, muito coloridas e você pode curtir aqui passando de bike ou a pé como a gente está fazendo. Um lugar que é bem legal para ver um verde é aqui o Englischergarten, o jardim inglês, que fica no coração também de Munique, é o tipo o parque central aqui de Munique, basicamente. E as pessoas vêm aqui para relaxar, sentar na grama, sentar no gazebo para ver o pôr do sol, vem tomar uma cervejinha perto da Torre Chinesa, também vem fazer esportes, né? Tem muitos esportes aqui, as pessoas estão jogando vôlei, estão jogando futebol e também praticam um esporte que você não espera ver em uma cidade grande, muito menos uma cidade que fica tão longe da costa, que fica tão longe da praia.
O rio Eisbach foi construído para ir através do Jardim Inglês e a água dele vem do rio Isar, que é um rio bem grande, com muito volume. E é por isso que ele corre com uma consistência e uma força tão grande. E isso é perfeito para construir algumas ondas. E é isso que eles fizeram nos anos 70. Eles construíram ondas aqui. Porque o que é uma onda senão, né, a água batendo no chão de uma forma específica? Não sou engenheiro, né, então talvez não seja apenas isso, mas engenheiros construíram estas ondas aqui em Munique. Então, na cena do Eisbach, indo para o Jardim Inglês, nós temos a Eisbachwelle, a onda do Eisbach. Ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, até porque não tem como desligar, né? O rio está sempre passando aqui com toda a força e as pessoas também surfam basicamente o ano inteiro, mesmo no inverno. Se você acompanha conteúdo sobre a Alemanha, provavelmente você já conhecia a Eisbachwelle. Então a gente está trazendo para vocês a alternativa da coisa alternativa que é surfar dentro de uma cidade, que é a Kleine Eisbachwelle. Outra onda que você pode surfar aqui também no Jardim Inglês de Munique. E essa daqui, na verdade, é mais fácil do que a original. O rio é um pouco mais largo aqui, ele chega com um pouco menos de velocidade. Então, se você é um surfista que não está tão acostumado assim a surfar, pode vir aqui que é um pouco mais fácil. Eu, pessoalmente, olhando, não estou achando mais fácil não, mas a minha opinião não conta tanto. Foi um longo e belo caminho subindo o rio Isar, também foi um ótimo dia explorando a cidade de Munique, então a gente decidiu parar aqui neste belo local para apreciar uma cervejinha. No início do vídeo a gente falou sobre canecos gigantes de cerveja, aqui temos 1 litro para cada um, que é uma coisa absolutamente tradicional para concluir um dia mais alternativo, né? Algumas coisas são tradicionais por um motivo, né? E a gente não deve deixar de apreciá-las. Então, terminamos com tradição. E como dizem os bávaros, ein Prosit! E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e já se inscreve na Deutsche Welle Brasil. Até o próximo!